Sejam bem-vindos a mais um episódio do CCM Conecta. A gente está aqui em Fortaleza, no Ceará, dentro do Brain Congress 2025, o maior congresso, eu acho, né, do Brasil em neurociências. E a gente está gravando aqui, então, a nossa quarta temporada do CCM Conecta, com muitos episódios dos mais variados temas. Um tema que é recorrente nas nossas temporadas é exercício físico. Ele sempre aparece por aqui. Você já escutou o nosso podcast, você certamente já se bateu em alguns desses episódios que a gente gravou. E hoje a gente quer falar de novo sobre exercício físico por essa perspectiva da saúde mental. Para a gente discutir esse assunto, a gente convidou 2 palestrantes aqui do congresso que estão conosco, a doutora Aline Wolff, que é doutora em psicologia pelo FRJ, com formação em terapia cognitivo-comportamental e terapia focada nas emoções, tem experiência clínica e esportiva com foco em atletas de alto rendimento, acompanha aí, medalhistas, né, atletas, bem importantes para o esporte nacional. E o doutor Tiago Matias, que é doutor em ciências do movimento pela UDESC, é pesquisador nas áreas de saúde mental, motivação, comportamento e bem-estar psicológico no esporte, autor de livros aí dentro dessa área, então tem o Unifying Theory of Physical Activity, e o livro Motivação, Atividade Física e Mudança de Comportamento, coordena também estudos sobre saúde mental em atletas e universitários. Então, eu acho que eu estou mais do que bem acompanhada para a gente iniciar essa conversa. E aí, qual é essa relação, né? Vocês têm experiências diferentes com saúde mental e atividade física, o esporte? Que a gente pode usar essas experiências de vocês para abordar esses temas? Bom, muito bom estar aqui, né, com o Tiago, contigo, falando de um tema que é cada vez mais necessário, né? Cada vez mais a gente precisa falar de saúde mental e cada vez mais a gente tem que entender o papel da saúde mental na base de diversas experiências humanas. E o exercício físico e o esporte também são exemplos de experiências humanas e que exigem muito da gente, né. Então eu tenho uma trajetória com os atletas de alta performance que têm uma vida muito específica, com diferentes estressores que eles precisam aprender a lidar com para conseguir fazer tudo o que eles têm que fazer, e a saúde mental é base para isso, né. Então se a gente não falar sobre esse lugar que a saúde mental ocupa, o quanto a gente precisa, investir, né, na verdade, na nossa saúde mental para que a gente consiga fazer coisas grandes ou, né, ou não precisa nem serem tão grandes como as que os atletas fazem, mas a saúde mental está na base, né, É. E é legal, tudo bem, obrigado por me receberem mais uma vez aqui. Aline, prazer compartilhar esse podcast contigo. E esse tópico ele é importante porque ele está presente nas nossas vidas. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala um pouco da gente mesmo. E nos nossos grupos de trabalho, uma coisa que a gente discute muito, né? Inclusive, agora o professor Felipe estava falando sobre isso, assim, né? Que não dá mais para tratar a saúde mental como um aspecto exclusivo da cabeça, né? Ela tem aí repercussões físicas, ela, né, metabólicas. A gente sabe, por exemplo, que a população geral com prejuízo da saúde mental tem até 2 vezes mais chances de ter eventos cardiovasculares. Então, é um problema sistêmico. E as pessoas podem passar muitos anos vivendo com incapacidade, né? Ou, Uhum. sabe assim, produzindo naquele estado. Então, a gente vai falar um pouco, acho que, da gente mesmo, da população geral, do esporte, da atividade física, do exercício como uma possível ferramenta, mas também como um contexto que pode impor aí alguns desafios para essas pessoas. Então, a saúde mental impacta de fato no desempenho esportivo? Sem sombra de dúvidas, a saúde mental é uma condição para o desempenho Hum. esportivo. E essa chave está virando muito recentemente, porque a gente está numa mudança de paradigma em termos de sociedade geral, que não é, né, o esporte não é uma bolha, faz parte de uma sociedade que é justamente essa ideia de não colocar a saúde mental como perfumaria, como Uhum. um segmento, como uma pontinha da Uhum. cabeça, né, é algo que é sistêmico, né, e nada.
não passa pela nossa mente. Uhum. Tudo que a gente faz. A gente está aqui agora tomando decisão do que a gente vai falar, do que é importante. E isso tudo tem base na nossa saúde mental. E o desempenho esportivo não é diferente. Então, quando os atletas, eles realmente cuidam da sua saúde mental, investem em um trabalho sério, que não é um trabalho de 12 sessões, gente. Não é um trabalho que o coach de performance vai fazer, isso precisa ser dito, né? É um trabalho de desenvolvimento humano. Aquela pessoa, ela cresce integralmente. E então o desempenho, que é uma ponta dela, uma experiência dela, também melhora, né? Então esse trabalho é muito mais profundo, Uhum. né, do que algo ali, ai, né, uma estratégia, uma rotina, isso tudo compõe o trabalho, mas essa não é a base do trabalho, né? Então, assim, o que eu acredito e o que eu defendo é que os atletas que têm uma saúde mental bem cuidada e realmente investem nisso e sabem que isso é um trabalho a longo prazo, eles vão ter muito mais condição de gerenciar todos os desafios que são diversos, são inúmeros, né? Mas eles vão contar com eles mesmos, né? E com uma base forte e segura para isso. Eu estava aqui, tava falando e a gente vai pensando em psicologia do esporte, né? Quando eu comecei a pesquisar nessa área, uma das coisas que a gente discutia é essa necessidade de um processo de desenvolvimento a longo prazo mesmo, assim como a gente treina, né, em longo prazo os aspectos físicos, técnicos, táticos, né? Uhum. Desenvolvimento humano deveria ser uma jornada que os atletas, né, sejam eles amadores, ou no caso a gente e os profissionais também deveriam perseguir. E aí, eu lembro que nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e 2021, assim que o Bruno Fratos ganha a medalha de bronze, né? Então, um atleta de altíssima performance que investe anos da sua carreira, que se encontra numa fase de transição do meio para o final, ali já no final, né? Ali talvez no seu Uhum. último ciclo, ele consegue, né? Uma medalha de bronze, que talvez para quem nós brasileiros, né, temos uma relação, uma cultura esportiva às vezes distorcida em achar que o bronze não, não vale, Não. mas falar para a câmera aqui, né, o bronze vale muito nos Jogos Olímpicos, assim, o nível de competitividade e os anos dedicados para aquela atividade é difícil materializar para quem não vivencia o contexto esportivo o quão difícil é conquistar uma medalha olímpica. Mas o fato é que ele consegue. E quando ele vai dar entrevista, ele, obviamente emocionado, né? Ele fala assim: eu abdiquei 4 anos da minha vida sem tomar uma taça de vinho, sem comer uma pizza. Então, assim, pensando na motivação, que é a área que eu estudo, né? O quanto de controle inibitório, né? Tem que ter para se manter resiliente, Uhum. né, para garantir ali esse rigor mesmo, né? E não é a pizza ou o vinho, mas é o comportamento mesmo. A resistência dele é ser capaz de resistir a várias outras tentações que passam ali na. Então a Aham. saúde mental tem essa relação, né? Como é que eu consigo É compor? muito legal isso que tu tá falando, porque e o que sustenta isso, Uhum, né, Thiago? E quando o atleta ele se conhece, ele, né, ele tem a coragem de se explorar profundamente, que tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Então, assim, e ele entende o que ele sente quando ele ganha, né? Quando ele conquista a marca no treino, quando ele evolui, é isso que vai fazer com que ele escolha não comer a pizza, uhum. entende? Porque ele quer sentir aquilo de Exato, novo. exato. E só que se essa consciência também não, né, a gente não traz à tona essa consciência, e ele não começa a entender que ele tem domínio sobre isso, né? E essa escolha de não comer a pizza, de não beber o vinho, ela vai ficando pesada, Exato. ela vai ficando, né? Então, assim, tem que ter um sentido no final do dia, né? Assim, do porquê que aquilo, né? De fazer aquilo, né? E isso envolve um processo do atleta aprender a se escutar e entender quais são as suas necessidades, o processo, né, para conquistar isso que obviamente não é fácil, mas é isso que no fim das contas sustenta essa vida difícil, né? Que obviamente também não pode ser
4 anos de vida difícil, ninguém aguenta, vamos tirar essa ideia, isso não é verdade, entende? Então, assim, talvez a pizza e o vinho não tenham entrado na vida do Bruno, mas teve alguns finais de semana que ele não fez Exato, nada, exato. e que ele saiu, e que ele foi pra festa, e que ele, né, pulou carnaval. Tem-se uma ideia de que o atleta ele é um ser que não vive. E essa é uma ideia muito ruim, Uhum. né? Porque ele precisa viver, ele precisa ter esses espaços, mas ele precisa fazer isso com consciência e orientação profissional qualificada. Ótimo. Porque senão ele vai errar, e aí ele vai errar feio, né? Legal. Aí ele não vai sair, vai beber uma tacinha de cerveja. Talvez ele beba a coisa errada, talvez ele não faça higiene do sono. Então, assim, né, o que que ele precisa? Ele precisa entender muito do corpo dele, né? Desenvolver essa consciência emocional, física, ver os efeitos para tomar melhores decisões, né? E para levar a coisa de um jeito leve também, porque senão vira uma tortura, né, gente? Ninguém aguenta. Quando você diz que o atleta abdica da pizza e do vinho, muitas vezes ele não é nem só o alimento, a coisa em si, né, mas tudo que envolve isso, a os encontros sociais, Isso. né, as festas, "Poxa, eu não vou lá porque eu não posso comer, então eu nem vou". Então Uhum. abre mão de todo um contexto que muitas vezes envolve a pizza e o vinho. É. E aí eu Super. trouxe esse exemplo porque não para criar um estigma sobre a disciplina, né? Uhum, Mas uhum. aqui para mostrar que os atletas têm contingências, né? Que vão Perfeito. passar pela vida dele e aí a gente o esporte, né? Tu vai saber falar melhor do que eu, né? Ele exporta muitos valores, né? E nós socialmente estamos atribuindo um valor, por exemplo, à disciplina como forma de determinar a nossa vida, de orientar nossas ações, quando na verdade a gente é um ser assim, sapequinha, a gente tem os nossos deslizes, a gente quer contrabalancear coisas, e se a gente não entende isso, né, seja nós, população em geral, a gente passa a sofrer, né? A disciplina ela passa a Ah, tornar ponte de comportamentos compulsivos, perfeito. de pressões, e etc, etc. Nossa, muito bom esse ponto, Thiago, porque as pessoas estão quebrando por conta da ditadura da É disciplina, disciplina. As pessoas estão quebrando, as pessoas estão adoecendo e elas estão se sentindo incompetentes. Uhum. Porque na rede social, todo mundo, né, acorda 4 da manhã, pedala, Isso. malha, corre, né, Lê 3 lê livros. 3 livros, cuida dos filhos, já tá pronta, escovada, maquiada, tem que saber maquiar, tem que estar. Então, assim, isso vira uma realidade que não é aplicável e não é sustentável. E as pessoas estão adoecendo por conta disso. E a questão é, temos que ter disciplina. Obviamente, gente, nada se conquista se a gente não fizer. E não vai acontecer, né? Assim, não teremos sucesso profissional se a gente não sentar na cadeira e estudar, se a gente não fizer bem o nosso trabalho. Então, assim, a disciplina, ela precisa ser parte da construção. Mas não pode ser uma ditadura. A gente tem. E uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda transporta pouco do esporte para a vida, é a lógica da periodização, Uhum, sabe, Thiago? Que eu uhum. acho, assim, um presente para todas as pessoas. E eu falo muito disso, né? E escrevo sobre isso. As pessoas não sabem periodizar a sua vida. Concorda? Então, assim, Aham. né? Bom, a gente fez mestrado, a gente fez doutorado. Eu tenho certeza que por um tempo a tua vida ficou um caos, né? Tu não Exatamente. conseguia fazer Exato. mais nada. A minha Exato. também, Ah. né? Traumático até. Não gosto nem de lembrar, né? Mas, assim, isso é importante da gente dosar, né. Então, assim, eu vou nas missões pan-americanas e olímpicas. O trabalho durante uma Olimpíada todo mundo glamoriza, né, Uhum. mas o trabalho é 24/7 durante 40 dias, sem parar, sem folga, sem nada, né. Então, assim, eu sei que isso vai me demandar muito, eu me organizo antes, eu faço o polimento, Uhum. então eu tenho uma rotina mais leve, Claro. eu cuido, eu crio espaço, eu fico com a minha família, e depois também. Então, assim, isso é conseguir entender que não dá para entregar 100% Claro. todos os dias. Os atletas não fazem isso, gente. A gente acha que eles fazem, mas eles não fazem isso. Eles têm períodos de alta carga e alto volume, eles têm períodos de baixo, eles têm períodos de recuperação, Uhum. né. Então, assim, é aí que
todo um trabalho, é feito para ele render ao máximo quando mais interessa. É. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está cuidando Uhum. de render ao máximo quando mais interessa? Ou a gente está trabalhando muito todos os dias, se exigindo muito todos os dias, e aí a gente está sempre exausto, né? A sociedade do cansaço, todo mundo se arrastando e se sentindo mal, incompetente, porque não acordou às 4 da manhã para correr nesse dia. É. Gostei muito dessa ideia de periodizar a vida, né, na lógica, porque ah, eu uso um conceito que eu venho falando, assim, divulgando nas palestras corporativas, né, Sim. que é um conceito de poupança emocional, assim, que é, olha, as circunstâncias difíceis elas vão acontecer e o que vai determinar ali o nosso resultado é o quanto a gente tem saldo nessa poupança, né? Super. Ou a gente vai entrar no cheque especial, no negativo ali do banco, ou a gente vai conseguir suportar. E aí na minha abordagem ali que é mais populacional, né? Eu falo o seguinte, olha, as atividades físicas e aí o esporte como um elemento de lazer pode ser uma dessas fontes de investimento. Então acho que essa é uma mensagem populacional interessante, né? Uma forma de acumular saldo na poupança é realmente procurar atividades que te proporcionem prazer, né? Que tem esse componente físico, né? Que te coloca em descobrir o melhor, porque assim, não tem jeito, né? Se exercitando, treinando, você realmente descobre o melhor de si, você se reconhece, você pensa, você conhece pessoas, enfim, isso são coisas que colocam saldo na nossa poupança. E às vezes Uhum. o atleta não tem o esporte como uma atividade de lazer e uma atividade laboral, né? Um trabalho, né? Como é que eles encaram isso, Aline, assim? Esse é um ótimo ponto, porque os atletas, muitos começam muito cedo, né, gente? Então, assim, a gente está falando de atletas que às vezes começam com 4 anos de É, idade. E essa identidade sequestrada, né, a identidade do atleta, assim, o que que ele é? é. Atleta, né? Então, assim, e isso, assim, faz parte da preocupação do trabalho, do acompanhamento. Dar multiplicidade para essa identidade. Hum, Porque nós aqui, né, eu sou psicóloga, mas eu também sou mãe, mas eu né, também jogo tênis, né, então assim, a gente tem múltiplas identidades e às vezes a cultura do esporte não favorece múltiplas identidades. Então assim, é importante estimular porque às vezes esse momento, né, de satisfação vai aparecer fazendo um outro esporte, uhum, vai aparecer praticando um hobby, exato. vai aparecer às vezes pensando em planos de pós-carreira, que é Uhum, importantíssimo trabalhar a pós-carreira uhum, também, né? Então assim, e muitas vezes os atletas, eles acham que aquilo é errado. Né? Então a gente precisa trabalhar nessa contramão. Não é errado estimular outros papéis. Isso, na verdade, recupera, alivia, descomprime, né? Então, assim, isso que às vezes a gente, né, o que eu sinto jogando um tênis é tão importante, faz tão bem, né? Recupera a nossa mente, uhum, né? Então, uhum. assim, fadiga mental a gente também precisa colocar na conta. O mundo do esporte ainda coloca muito pouco a fadiga mental na conta, né? Isso eu sempre provoco. Protocolos de recuperação física, milhões de tecnologias. É a bota, é o gelo, é a pirotecnia Aham. total. Uhum. E o atleta está ali se É. preocupando, ansioso, pensando sem parar. Não vai recuperar, né? Então, assim, o quanto eles precisam, às vezes, buscar escapes para aliviar essa fadiga mental também, né? Contrabalancear esses pontos que são tão importantes. E fechando, né, depois da tua fala e da tua pergunta, eu vejo assim que tem algo que a gente precisa também falar mais, e aí furando um pouco a bolha do esporte, levando para nossa vida, o quanto as pessoas elas estão no mundo atual, né, Tiago? Eu imagino que tu deve viver muito isso, e eu tenho certeza que tu vai falar melhor do que eu. Assim, as pessoas elas estão sendo, eh, elas estão se julgando, elas estão se estigmatizando, às vezes por não ter uma prática de atividade física, e elas estão se obrigando a fazer. A gente sabe que isso é muito bom, Uhum. né?
Mas, assim, eu tenho a sensação, às vezes, que as pessoas não fazem a menor ideia do que elas gostam, Hum, a menor ideia de que prática fecha com elas, né. E aí eu vejo, e eu queria ouvir tua opinião sobre isso, é que essa aliança, né, da saúde mental, do autoconhecimento com a escolha da atividade física, é algo que faria uma grande diferença na adesão e aí eu acho que atingiria um problema de saúde pública, que é o sedentarismo, que é a forma como as pessoas, lidam com o seu corpo e o movimento, uhum, né. Então eu uhum. acho que esse é um tema, assim, que merece que a gente se debruce e até fale para todo mundo que está aqui nos ouvindo, assim, né, como, não cair nessa armadilha, né, dessa ditadura É. do exercício Sim, sim, físico sim. e fazer algo que seja uma escolha sua, uma Uhum. escolha própria, né, uma escolha que tenha a ver com as suas características e não necessariamente com o que os outros estão fazendo por aí, né, e o que É, abre a rede social que está todo mundo fazendo. isso Então é muito, muito bom. Já posso seguir aqui? Claro. Essa pergunta ela é ótima porque a gente tem. Acho que foi você mesmo que falou ontem na nossa mesa, né? Assim, o quanto o estilo de vida, ou numa das nossas conversas, tem nos bastidores aqui, os palestrantes conversam bastante, Oh, ficam, e né? como? Que é isso, né? O estilo de vida virou um. Eu não lembro o termo, mas acho que virou um mercado, assim, né? Virou uma. Gente, é o mercado que mais cresce, É. é uma indústria e a Isso. gente precisa ficar ligado nisso, né, porque isso é real, assim, eu desculpa te interromper, Thiago, Não, mas não, é porque tu falou uma coisa que eu vi um índice esses dias, eu fiquei, assim, chocada, é a indústria que mais cresce é a indústria do wellness, é, né, então, assim, legal, mas, assim, isso pode ser muito bacana, mas isso guarda é. várias armadilhas Várias também, armadilhas, né. várias armadilhas. Porque se a gente pensar nos determinantes do estilo de vida e das recomendações que a gente tem que cumprir, a gente tem que fazer 150 minutos de atividade física moderada e vigorosa por semana, a gente tem que dormir 8 horas por dia, a gente tem que beber uma dose de álcool por semana, a gente tem que comer frutas e verduras todos os dias, a gente tem que incluir alimentos minimamente processados, leguminosas, a gente tem que limitar o tempo de tela em 2 horas. E aí, quando a gente vai implementar, olhar para nossa vida, as pessoas olham para si e a gente olhando para a gente, fala: Meu Deus, eu tô perdido nesse caos, né? Sem algum grau de autoconhecimento, administrar isso na vida gera muita dificuldade, gera muita culpa, na verdade, né? Que é o que a gente chama de culpabilização da vítima. Nós somos vítimas de um sistema que Isso. nos impõe muitas cargas, né? No inglês tem esse termo burden, que é muito bom, né? Aham, é Muito excelente. burden, né? Aham. E aí eu tô justamente nessa linha, assim, sabe? De olhar para o exercício de um viés mais. Estou usando exercício como palavra, mas Uhum. para o esporte, para a atividade física, num olhar mais humanístico, num viés Aham. mais intencional, porque as coisas não são excludentes, né? É lógico que eu quero receber os benefícios para minha saúde, mas isso é consequência, não é a causa pela causa das coisas. As Exato. pessoas fazem as coisas porque elas querem aprender uma novidade, elas fazem as coisas para ter um tempinho só para si, elas fazem as coisas porque elas vão encontrar uma pessoa querida, fazem as coisas para aprender uma habilidade, né? Eu também sou tenista amador, então a gente Sim, entende bem o que a gente está falando, né? sim. Que é assim, nossa, uma sequência de forehand assim é uma coisa que não tem É uma explicação, é uma delícia. delícia, é bom. É E isso, a gente quer aí sentir isso, né. E aí a gente tem um clique, assim, nossa, e aí faz a gente permanecer no tênis e eventualmente fazer 150, 200, Exato. sei lá quantos minutos. Então, a mensagem, eu acho que é uma coisa importante, pensando em saúde mental principalmente, né? É que a saúde mental, ela não é tão dependente do rigor neurobiológico. Ou seja, dá para ferir os 150 minutos, tá tudo bem, né? Às vezes, a gente tem evidências mesmo, sim, de estudos de revisão, né? 10 minutos de exposição intencional ali, né? Num ambiente natural, numa caminhada, múltiplos benefícios, diminuição, né, de pensamentos ruminativos, Absolutamente. melhora do humor, sono, etc, etc, etc.
Muito bom. E às vezes o rigor é o problema, Uhum. né? E o que entra para melhorar a saúde piora a Exato, saúde, exato, né? Então, exato. assim, a pessoa, né, estabelece uma relação ruim com Uhum, aquilo, passa a ser penoso, né? E quando uma coisa produz culpa, uhum. produz afetos negativos, a tendência é a gente não querer fazer mais aquilo. E aí eu vejo muito esse comportamento. As pessoas iniciam rotinas e não sustentam, né, e aí param. E aí ficam muito tempo sem nada, e aí, de novo, Isso. mantém-se um padrão, Uhum. né, e que, enfim, às vezes isso, né, tem ali um benefício naquele momento, mas desorganiza a vida toda da pessoa, então não é sobre isso, Uhum. né, eu acho que a gente precisa realmente problematizar, né, e dizer para as pessoas, assim, sigam menos regras, né, e se escutem, é muito mais legal, entende, assim, porque é isso, a gente precisa conhecer o que que é bom, quais são, né, o que que os guidelines nos diz, isso é ótimo, né. E só que, uma coisa é a informação, outra coisa é a aplicação, e a aplicação passa pela gente. Uhum. Então se a gente não envolver, né, as nossas características, o que cabe na nossa vida, porque é sobre isso, às vezes cabe e às vezes não cabe, né. Tem momentos da nossa periodização que não vai dar para fazer, né, 3 horas de tênis toda semana, não vai ser possível, Uhum. né. E aí o que que cabe Uhum. dentro disso? Às vezes é uma caminhada de 10 minutos, e tá tudo bem, né. Não é perfeito não, mas feito é bem melhor que perfeito. Mas aí tem uma questão que, ouvindo vocês falar, eu já fui pensando nos 2 lados da moeda, né, tanto do atleta profissional quanto do amador, que é essa questão de mediatização dessas atividades. Uhum. Então o atleta, por um lado, ele precisa, né, ele trabalha com o corpo, muitas vezes conta com um patrocinador, com tudo mais, tem a mídia, né, cercando ele, querendo saber como é que tá a preparação para a Olimpíada, para o campeonato, o que quer que seja. E o amador se automediatizando através das redes sociais, e aí assim, o de hoje tá pago. "Ai, se eu não for, e se eu não postar, Uhum. vão me cobrar", né. Como é que é? O Gym Rats agora, né, que tem um aplicativo que o pessoal fica competindo para ver quem é que mais vezes faz atividade física na semana e rato de academia e tudo mais. E aí, lanço para vocês, o quanto isso pode ser prejudicial, né, nesse sentido de autocobrança e prejudicial para a saúde mental. Então você está fazendo uma atividade física que é boa para o seu corpo, para sua cabeça, mas ao mesmo tempo essa cobrança se tornar prejudicial, né. Eu vou responder com uma palavra que é muito comum entre psicólogos: depende. Depende da pessoa, depende de como ela se relaciona com aquilo, tá. Mas sim, se a gente for pegar, né, e fazer uma análise global, muitas pessoas se perdem nesse processo, porque justamente estão fazendo aquilo para a plateia, estão fazendo aquilo para postar e às vezes, assim, né, nem estão, assim, realmente entendendo qual é a função daquela atividade na sua vida, né. O prognóstico para essas pessoas acaba sendo um prognóstico pior, no sentido de que vai ser mais difícil sustentar Isso, isso, né. perfeito. Mas, a pessoa que se relaciona com isso de uma forma legal e que usa a comunidade, né, e se a gente for ver, assim, as pessoas querem se conectar, gente. Então esses grupos de corrida, né, esses Ah, esses grupos do esporte amador, isso faz com que a gente, né, esteja junto e isso. compartilhe as conquistas, e isso é um barato, isso é da nossa essência, né, o ser humano precisa disso. Então, Necessidade assim, básica, né? é necessidade básica. E aí a gente pode, né, a pessoa se relaciona bem, ela usa isso como um elemento motivacional, ela usa isso, né, para o bem, para se manter naquela atividade. Então, assim, e aí eu volto para o que eu já falei. Então, assim, a consciência e a saúde mental, ela está na base desse processo. A Uhum. depender de como isso está, a pessoa, né, vai colocar a prática de um esporte amador ou mesmo uma prática de atividade física regular né, no lugar mais saudável possível. E aí é nesse lugar que a prática pode produzir os melhores efeitos e os efeitos que a gente sabe que são indiscutíveis e que a ciência já mostra, assim, Ah, cara, esse negócio faz bem sim, a gente deve, né, se exercitar, isso né, acho que não tem mais dúvida não. sobre isso, né, Não. Tiago, assim, então, mas a questão é o como. Uhum.
como a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente, né, porque a rede social, porque todo mundo faz, e aí eu vou lá e coloco um eu acho horrível esse "tá pago", gente, acho É, o horrível, tá porque eu pago é. adoro movimentar o meu corpo. Para mim é uma sensação, né, legal. Tá pago, pago para quem? É, Quem que tá é. devendo nessa história? Exatamente, Assim, eu acho que esse "tá exatamente. As pago" fala de associações são muito ruins, né. eu, assim, isso e fala muito, né. Então, assim, a gente paga o que a gente deve, deve para quem, né? Que é isso? Da onde vem essa fala, né? Então, eu acho que é uma, né, é uma coisa que, assim, é a serviço do quê? Qual é a função daquela atividade? É um checklist, né, do viver bem, um checklist de estou no caminho do sucesso? Não, vale a pena pensar e a pessoa se olhar e rever, assim, na qual é a função disso? Isso tem sentido para mim ou não? É. Hum. Quando a gente faz, inclui essas razões que a gente chama de razões muito externas para realizar um comportamento, esses comportamentos eles tendem a ser menos duradouros e ele tem uma pressão maior, porque tem coisas externas, né? Então, atletas, por exemplo, passam muito por isso, né? Eles precisam fazer muitas coisas condicionados por outras pessoas, né? Eles perdem um pouco da autenticidade, eles estão Uhum. condicionados e têm que ir para direções que eventualmente eles não desejam. Vamos imaginar uma menina de 15 anos, 16 anos, que é a maior skatista do Brasil e do mundo potencialmente, Uhum. né? O quanto de interesse dela, né, é castrado diante da condição. Não é uma crítica, mas Sim. do contexto que ela está inserida. É um exemplo. A população geral, e eu quero depois conversar contigo sobre isso aqui também, Uhum. né? Como é que esses atletas, né, o tipo de pressão que eles sofrem. E aí, uma coisa que é importante, pensando nessa questão das redes sociais, é que a gente não consegue se auto-enganar, né? Então, assim, ah, a gente faz para fora, mas a gente também tem um sistema de autovigilância. Quando a gente cria muita contradição entre aquilo que a gente faz, aquilo que, como a gente percebe, a gente começa a se estranhar muito. Isso é um dos principais gatilhos de problemas de saúde mental. É essa distorção, né, da realidade mesmo que a gente está tentando construir de fora para dentro. E isso gera uma relação de medo mesmo, gera comportamentos fóbicos, né? Então a gente passa a estabelecer comportamentos fóbicos, distorcidos, com alto grau de pressão, que não são realistas. E, adicionalmente, né, a gente passa a estar muito exposto a critérios de comparação. E aí esse é um cuidado que talvez a gente tenha que ter enquanto população geral, né? Porque a gente escolhe as comparações que a gente faz. Então a gente entra num universo ao se expor, né, nessa natureza, e aí eu faço isso, mas eu sempre faço com um alto grau de sofrimento, contradição e de crise, falar, meu Deus, eu não quero, eu só quero treinar, eu só quero jogar, eu só quero. Mas aí ali, né? Mas você naturalmente se expõe a um critério de comparação. E aí nós estamos sujeitos às avaliações, à autoavaliação, à avaliação de fora. E aí o atleta eu acho que passa muito por isso, né? Como é que. É uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, assim, né? Esses condicionantes que pressionam os atletas de alta performance, no caso do que você atende, mais ainda, né? Porque aumentar a relevância, eles se Uhum. tornam ainda mais sujeitos a isso. E e o quanto eles estão expostos a esses critérios de comparação, né? Porque por mais Olha, poderosos que eles possam ser, né, eles também estão sujeitos a isso. eles estão muito sujeitos. Todo o esporte, ele é baseado na comparação, né? Então, assim, só ganha um, né? É, Que é o melhor e que está melhor do que o segundo. Então, assim, o atleta, ele precisa desde muito cedo aprender a lidar com isso, né, para não se perder. E um dos principais focos dos atletas que são bem-sucedidos é realmente conseguir focar no seu processo de desenvolvimento, né, e menos externalizar isso, né. Isso é desafiador, porque está todo mundo comparando, os números são para isso, mas, assim, muitas vezes, né, e isso eu falo, constantemente para os atletas que eu acompanho, se tu estiver nadando a tua prova pensando, né, no teu adversário, tu não está mais nadando a tua prova, né. Então, assim, o quanto é importante
estabelecer essa autorreferência, e aprender desde cedo, num trabalho, né, profundo, a lidar com algo que é muito ameaçador para os atletas, que é justamente a autocrítica severa. Uhum. A autocrítica severa é muito comum entre os atletas de alto rendimento. Dizer que é muito comum na nossa sociedade em É, geral, e se a gente for fazer um apanhado aqui no congresso, vai 80% tem, acontecer. né, Vai porque isso acontecer. está na academia, isso está, né, em vários cenários de altas entregas mesmo. Por quê? Porque, a necessidade de disciplina, a necessidade de entrega constante, naturalmente faz com que as pessoas se avaliem e olhem para o que não tem, para o que ainda falta, para que o outro supostamente tem e eu não. Aham. Então, aprender a equilibrar esses vetores, estabelecer um olhar de reconhecimento das habilidades já construídas, e entender que ainda tem um caminho pela frente, é algo que torna o cenário um pouco menos ameaçador, sabe? Então, assim, o que que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um atleta em desenvolvimento e que ele olha para, mas tem uma pessoa que é melhor que eu e eu tenho aqui um caminho para chegar lá. Tu sabe como fazer isso, né? Qual é o caminho para isso? Ah, eu preciso treinar, eu preciso, né, desenvolver, eu quero ser, né, me equiparar a Isso. esse, assim, porque essa pergunta precisa existir. E aí o que muda essa história, Thiago, que tu trouxe sobre, né, o atleta, a cultura do esporte de alto rendimento sempre foi o treinador dizendo para o atleta o que ele tem que fazer, né? Isso é algo que começa cada vez mais a mudar e trazer o atleta também como um protagonismo, tá? Não da prescrição do treinamento, mas um protagonista do seu próprio corpo, Claro, né? O claro. que parece muito intuitivo, mas no ambiente do esporte não é tão intuitivo Não é, assim. não é. Porque essa visão humanizada do esporte, e toda vez que eu falo isso alto, eu acho muito esquisito, mas é verdade, a gente está precisando trazer um olhar humanizado para o esporte, né? E não só para o esporte, para atividade física. Então, assim, é esquisito falar isso porque essa é uma experiência humana, mas a gente perdeu um pouco essa condição. Então, quando o atleta ele começa a participar, ele levanta a mão e ele diz: hoje eu não consigo porque eu estou com dor, eu estou cansado, esse movimento, eu acho que eu preciso disso. E o treinador aprende que ele tem valor na sua fala, aquela voz é válida e parametriza o treinamento, né? Isso muda o jogo, né? Porque o treinador ele começa a ter um grande aliado, Uhum. na verdade, né? Que é quem está fazendo a tarefa, né? Quem mais vai saber sobre o efeito da tarefa do que a pessoa que está executando a tarefa? Então, isso, só que isso, ironicamente, é muito recente, sabe? Então, assim, e é algo que cada vez precisa existir mais para o atleta entender que ele tem voz no processo, que a fala dele é válida, e mais importante, que o desejo dele é o maior do que de todos, né? Por isso que o você quer é fundamental, né? Então, assim, eu quero chegar ao topo, eu quero ser medalhista olímpico, né? Ai, Aline, todo mundo quer. Gente, a gente não pode sair desse lugar, né? Então, assim, a gente precisa parar e ouvir essas pessoas, porque elas são pessoas e elas têm livre, né, decisão sobre qualquer coisa na vida delas. Então, acho que às vezes no mundo do esporte a gente pergunta pouco, sabe? E eu acho que até nos nossos pacientes, até nos nossos clientes, assim, será que a gente está perguntando tudo que a gente devia? É. Sabe, sobre o que que a pessoa quer, o que que ela gosta, como ela quer fazer. Parece tão simples isso, mas Não será que é a gente não. não está, Não é né? não. Não é não. A gente está validando uma coisa que tem muito a ver com isso, né? A gente está validando um instrumento de necessidades psicológicas básicas para pacientes crônicos com doença pulmonar. Uhum. E aí uma das perguntas é sobre autonomia. E nessa pergunta especificamente, olha que curioso, o paciente, quando ele vai avaliar a qualidade da pergunta, ele diz que aquela pergunta não é importante. A gente está tão condicionado, por exemplo, no ambiente clínico médico, a não ter escolha, que ele não reconhece a pergunta como relevante. E Isso é aí, bom. mas autonomia é uma necessidade básica, né? E básica, e quando a gente fala de esporte, pode parecer que essa dimensão humanística que a gente está colocando aqui, ela é contrária ao desempenho. E é justamente o contrário. Porque na medida que a gente reconhece esses mecanismos, né? Vou colocar como mecanismo para
nós estamos no Brain. É, o atleta cria estratégias motivacionais para lidar melhor com o treino, lidar melhor com a dor, lidar melhor com a frustração, se esforçar mais por ele. Aconteceu Teve um grito aqui. se esforçar mais por ele, para a equipe, e aí consequências e melhores adaptações, inclusive na saúde mental, ela aparece. Porque se o atleta adoecer, que uma coisa é eu massifico, pego um monte de gente para treinar, peneiro os que têm uma disposição da psicologia mais preparada para suportar porrada, Uhum. e aí, mas aí a gente vai ter que conversar sobre outras coisas, que não é a realidade, não é a nossa realidade Isso. e não é eticamente. Exato, muito bom isso. Assim, primeiro, não é na realidade no Brasil dos esportes olímpicos, e segundo, isso fere os direitos humanos, na minha visão, tá? Sendo bem aqui contundente. Então, e não dá para nós, profissionais de saúde, né, ir numa direção que vá nesse caminho, na minha visão. Assim, para mim, isso é um valor inegociável, entende? Então, assim, e ok, muitos países têm essa lógica, tá? Que é assim, enfim, a gente coloca aqui todo mundo, os que Escolha. suportarem, É escolha. e aí, assim, acabou, quebrou também, substitui, é uma É. peça, é uma linha de produção. É, mas, assim, eu questiono que esse é o melhor caminho. Pode até ser linha de produção, alguns podem até funcionar, mas isso é um caminho ruim, não é É. inteligente fazer isso. Pouco Imagi sustentável. é pouco sustentável e a gente extrai muito pouco do Pouco. potencial humano, entende? Então, assim, quando a gente realmente, né, olha para aquele indivíduo como uma pessoa com todas as potencialidades, torna ele protagonista do seu processo, ele tem muito mais chance de atingir altíssimos resultados. Uhum. É isso que eu acho que o esporte está começando a entender e que o mundo precisa entender também. Esse cuidado, essa atenção, essa humanização, isso vai ser a nossa vacina para o futuro, entende? Vai ser só assim que a gente vai conseguir sobreviver nesse mundo doido, entende? E isso vale para as organizações, isso vale para a própria academia, para os profissionais de saúde. Senão, gente, né, vai todo mundo, vai cair, o rendimento vai cair. É sobre isso, vamos perder qualidade. De fato. E aí, assim, aí sim deveremos temer as inteligências artificiais. Mas nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de sentir, vai ser capaz de, né, de fazer o que a gente faz com todo o potencial humano, entende? Então, acho que essa é uma, né, ok, a gente foi aqui para uma coisa mais profunda, mais filosófica, mas assim, é muito importante a gente olhar para o futuro, né, para o que se desenha no futuro e para o quanto as habilidades humanas, essencialmente humanas, serão cada vez mais É. necessárias. É. Olha, eu me senti prestigiadíssima com esse tanto de informação que vocês trouxeram, esse tanto de reflexões importantes que eu acho que tanto para o atleta de alta performance, quanto para o atleta amador, quanto para aquele que está lá pensando: "Eu deveria ir na academia e não consigo estabelecer uma rotina". Eu acho que para todo mundo, acho que tem várias reflexões aqui que são super válidas. Agradeço demais a vocês por terem compartilhado essas informações, esses conteúdos, né? A gente está aqui num congresso que é super importante e a gente tenta levar um pouquinho dessas informações para quem está em casa nos ouvindo, não necessariamente profissionais da saúde. Então, eu tenho certeza que está todo mundo muito fascinado também, assim como eu, com esse conteúdo riquíssimo que vocês trouxeram. Muito obrigada. Agora eu sei que vocês também são influenciadores, então abro os microfones aqui para vocês também divulgarem o trabalho de vocês, as redes sociais, fiquem à vontade. Bom, é engraçado, né, esse negócio de ser influenciador também. Eu tô me acostumando com essa ideia, mas sim, né, acho que somos, né, Thiago, e é importante a gente levar uma influência legal, uma influência bem embasada e ocupar esse espaço que, no final das contas, ocupa a vida de tantas pessoas. Então, quem quiser acompanhar as minhas iniciativas, Aline Wolf Psi no Instagram, LinkedIn Aline Wolf, e me segue lá, manda mensagem, faz perguntas. Em algum momento eu respondo, pode demorar um pouquinho, mas em algum momento eu respondo.
Bom, obrigado, tá, por me receberem mais uma vez. Obrigado, Aline, por compartilhar Eu que esse agradeço. espaço. Foi muito, muito legal mesmo, assim. Quero enfim, aprender mais contigo. Então, eu tô no Instagram, no @thiagomatias.prof. Ali tem o Linktree, ali tem outras informações. Eu sou amigo da Aline, então se você segue a Aline, me segue Ah, também. boa. Já segue a Tá. gente junto. Obrigado e a gente se encontra aí no Brain 2016. É Isso isso aí. 2026, 2026. 2026 É na isso minha aí. terra, em Porto Alegre. Isso aí. Eu tô O meio Brain, carioca, mas eu sou gaúcha. o Brain de Porto Alegre vai ser histórico, tenho Histórico. certeza. E aí, para saber mais sobre esse congresso, @Congresso Brain. E para saber mais sobre o CCM Conecta, @CCM Conecta. Bem fácil. Acompanhe tudo que vai sair por aqui e até a próxima.